Paulo deve fazer para complicar o jogo da LDU na partida de ida das quartas de final da Libertadores? É essa a análise que vamos fazer no vídeo de hoje. Mas antes de começar, eu quero saber a sua opinião. Qual o seu palpite de placar para o jogo desta quinta-feira? Me diz aqui nos comentários. Aproveita também, já se inscreva no canal, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Bom, vamos lá, galera. O São Paulo tem pela frente um jogo duríssimo aí na partida de ida pelas quartas de final da Libertadores. Isso porque a LDU é um time muito complicado de se enfrentar na altitude. A LDU aí vem mais de 25 partidas de invencibilidade dentro da sua própria casa e com certeza deve ser um jogo dificílimo para a equipe do Tricolor. Mas na resenha de hoje eu quero aqui explicar detalhadamente os pontos fortes da LDU em que o São Paulo precisa tomar cuidado e também os pontos fracos em que o São Paulo deve explorar para tentar aí sair com um bom resultado lá de Quito, lá na altitude, que provavelmente será um jogo dificílimo. Bom, vamos começar então pelos pontos fortes da LDU. Com certeza o fator casa, né, e essa questão da altitude em Quito é um dos fatores positivos que a LDU tem hoje. Jogando no estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido aí como Casa Blanca, em Quito, a LDU tem um enorme trunfo, isso mesmo. A altitude, que gira aí em cerca de 2.850 a 2.900 metros, é algo que muitos adversários brasileiros sentem bastante, tanto fisicamente quanto também na adaptação física. Além disso, sua campanha como mandante, como eu já disse aqui, é muito forte e frequentemente invicta nas situações. Hoje a LDU está a mais de 25 partidas sem perder dentro da sua própria casa. Então o fator altitude, o fator casa é um dos pontos positivos hoje da LDU. Outro ponto positivo também da equipe da LDU é com relação à sua defesa. O seu setor defensivo é bastante organizado, bastante sólido e a LDU tem mostrado aí consistência defensivas em competições tanto nacionais quanto internacionais. Nos jogos importantes, busca manter aí blocos compactos, dificultando contra-ataques e espaços para os adversários. Também costuma sofrer poucos gols em casa, especialmente nas fases decisivas, né? Isso a gente viu aí diante da equipe do Botafogo, né? Em que a LDU eliminou o Botafogo aí nas oitavas de final. Outro ponto positivo aí da LDU é com relação à experiência de alguns de seus jogadores que têm aí um bom histórico. Alguns aí dos seus atletas com bagagem internacional e de competições de alto nível ajudam nos momentos de pressão, sobretudo em Libertadores, que geralmente a pressão é gigantesca nessa fase de mata-mata. Um dos exemplos é com relação a Lisandro Álvares, o artilheiro do time, e Ricardo Adê na zaga, entre outros. Ou seja, a LDU tem aí o Lisandro no ataque e também na zaga o Ricardo Adê, que também dá aí uma consistência interessante ali no setor defensivo da LDU. O técnico, né, da LDU também já tem bastante rodagem, o que ajuda também na montagem tática e nos ajustes em jogos que exigem bastante estratégia. Então, nessa fase de mata-mata, um técnico experiente também faz toda a diferença e esse também passa a ser um dos pontos fortes da LDU. Outro ponto aí que o São Paulo precisa tomar cuidado com relação à LDU é sobre a eficiência em transições e também nas bolas paradas. Não é um time que fica preso apenas no toque ou no posse da bola. Quando tem espaço, procura explorar transições rápidas, bem rápidas mesmo. Também é eficaz nas bolas paradas ofensivas, especialmente em cruzamentos ou trabalhos de cabeça. Então, o São Paulo precisa tomar muito cuidado aí com relação aos cruzamentos na área. Esse é um dos pontos fortes da LDU e o São Paulo precisa aí estar com a zaga fechadinha aí, não dá muito espaço, porque senão pode se complicar. Outro ponto positivo da LDU é com relação à disciplina tática.
A LDU, ela costuma aí manter uma estrutura razoavelmente compacta, especialmente quando joga fora de casa. Evita desorganizações em campo, marca bem em bloco médio ou recuado quando necessário, isso dependendo aí do momento, né, da partida. Então esses são os pontos fortes da LDU. Fator casa, né, altitude, a defesa relativamente organizada, bastante sólida, a experiência, né, tanto de vários jogadores do elenco e também do técnico, eficiência em transições e bolas paradas e também disciplina tática. Então esses são os 5 pontos que o São Paulo precisa ficar atento, que são os 5 pontos fortes da LDU hoje. Mas afinal, e com relação aos pontos fracos, as vulnerabilidades que o São Paulo pode explorar para sair com um resultado positivo de Quito, os pontos fracos da LDU são o seguinte: desempenho mais fraco fora de casa. Embora seja consistente em casa, onde tem aí acumulado uma sequência de vitórias, fora de Quito a LDU tem mais dificuldades, sofre mais, espaça mais e depende de contra-ataques ou momentos específicos para atacar. Se o São Paulo conseguir manter o posse de bola, criar pressão e também evitar os espaços, pode desgastá-los bastante. Então, um resultado positivo em Quito é essencial para que o São Paulo tenha mais tranquilidade para decidir a vaga para a semifinal em casa, até porque o histórico aí da LDU fora de casa é um desempenho mais fraco, né, do que jogando lá na sua casa. Outro ponto fraco da LDU são as possíveis lacunas nos laterais e na cobertura. Jogando com laterais ofensivos ou em esquemas que pedem a subida dos seus alas, há momentos em que a LDU se expõe bastante. Se os laterais adversários forem rápidos ou ofensivos, o São Paulo pode explorar por ali e, quem sabe aí, sair na frente da LDU. Então, essas possíveis lacunas aí nas laterais é um dos pontos fracos, né, da LDU. E hoje o São Paulo está contando aí com bons laterais, finalmente, né? Então, é importante usar aí os nossos jogadores para explorar mais esse ponto fraco da LDU. Outro ponto fraco aí de deficiência da LDU é a dependência de momentos decisivos e com relação aí às individualidades, né? Muitos dos gols ou jogadas de perigo da LDU vêm de ações pontuais, ou seja, bola parada, arrancadas, bom posicionamento dos artilheiros, né? Enfim, vários outros fatores também. Se o São Paulo conseguir neutralizar esses momentos, manter atenção especial aos cruzamentos, como eu já disse, a bola alçada na área é um dos pontos fortes da LDU, né? E também com relação às segundas bolas, chances em bola parada também, o São Paulo aí, se tomar cuidado com esses fatores, pode diminuir bastante o poder ofensivo da LDU. Outro ponto fraco aí da equipe de Quito é o possível desgaste físico com viagens, altitudes e também calendários. O diferencial da altitude é vantagem para a LDU, mas por outro lado impõe desgaste próprio. É isso mesmo, não é só os brasileiros que sofrem com a altitude. Em jogos seguidos, por exemplo, ou se o adversário conseguir ritmo mais intenso, especialmente nos primeiros tempos, a chance de a LDU cair fisicamente no segundo tempo. Ou seja, o São Paulo ele pode tentar acelerar o ritmo, especialmente no começo da partida, forçando aí transições rápidas, forçando defesas altas, né? Enfim, fazendo aí uma transição rápida para que a LDU possa aí se desgastar bastante e cair fisicamente no segundo tempo, onde o São Paulo aí pode ser superior e explorar aí mais esse ponto. Outro ponto negativo aí, bastante fraco da equipe da LDU, é com relação aos desfalques ou a ineficiência em determinados jogos importantes. Há relatos de que em jogos aí grandes ou decisivos, a LDU às vezes não rende o esperado. Erra passes, perde a consistência ofensiva, e se o São Paulo conseguir impor nervo, pressão, segurar o jogo nos momentos decisivos, pode certamente desequilibrar a partida.
Então, esses são os pontos fracos, aí, os principais pontos fracos da LDU que o São Paulo pode aí explorar, que eu vou repetir aqui. Desempenho mais fraco fora de casa, possíveis lacunas nos laterais e na cobertura, dependência de momentos decisivos e de jogadas individuais, o possível desgaste físico com viagens a altitude e calendários, o que faz a LDU cair de rendimento no segundo tempo, e desfalques ou ineficiência em determinados jogos importantes. Então, esses são os 5 pontos fracos da LDU que o São Paulo pode explorar. Agora, então, galera, já que a gente sabe os pontos fortes e os pontos fracos, vamos falar um pouquinho sobre quais estratégias o São Paulo pode estar utilizando para sair com um resultado positivo lá de Quito. A primeira estratégia que eu vou ressaltar aqui para vocês é com relação à administração do jogo lá em Quito, na altitude. Nos primeiros 20 minutos, por exemplo, acredito que o ideal é não acelerar demais. Não adianta o time começar afobado. A altitude a gente sabe que pesa e muitos times brasileiros caem de rendimento no segundo tempo. Então não adianta aí ficar naquela correria no primeiro tempo e no segundo tempo não jogar nada. Então é preciso saber administrar aí o ritmo de jogo. Ter também o controle de posse, trocar aí passes curtos, evitar correria e transições longas, que tudo isso acaba desgastando bastante, né? E também rodízio de fôlego. Laterais e atacantes precisam saber dosar aí a intensidade sem pressionar o tempo todo, porque senão vai acabar aí caindo de rendimento no segundo tempo. Outro ponto aí que eu acredito que pode ser uma estratégia interessante para o São Paulo é explorar os laterais da LDU. Os laterais, os alas da LDU sobem bastante e deixam espaços aí atrás. O São Paulo pode usar extremos rápidos como o Luciano, o Lucas Moura, né, se ele estiver à disposição, né? Outro nome que poderia, né, explorar esse ponto seria o André Silva, mas acabou sendo lesionado, né? Mas explorar aí essas laterais seria bastante importante, pode ser uma estratégia eficaz para a equipe do São Paulo. Outra estratégia que eu colocaria aqui para vocês é a atenção máxima nas bolas paradas. A LDU é muito perigosa em escanteios e faltas laterais. Por isso é importante que o São Paulo alinhe bem a sua defesa, ali com os seus zagueiros, Arboleda, Ferrarese. Temos agora o Rafael Tolói, é preciso aí eles falarem a mesma língua, né? Alan Franco também, né? E ter uma defesa aí bastante consistente para tentar aí neutralizar aí essas jogadas perigosas aí vindas de escanteio ou de faltas laterais, né? Por isso que é importante aí marcação por zona, mais marcação individual nos principais cabeceadores para poder neutralizá-los aí e fazer aí com que eles não tenham chances de gol. Outro ponto que eu acho que pode ser uma estratégia interessante para a equipe do São Paulo é pressionar a saída de bola em casa. Fora de Quito, a LDU é menos sólida, igual comentamos já aqui. No Morumbi, o São Paulo deve adiantar a marcação e pressionar a saída de bola, forçando erros. Então, essa é uma estratégia boa para usar aqui no jogo de volta, quando o São Paulo for decidir a vaga realmente no Morumbi diante do seu torcedor. Jogadores aí como o Alisson e o Pablo Maia podem ajudar a recuperar bolas perto da área adversária. Então, pressionar a saída de bola jogando em casa com certeza é mais uma importante estratégia que o São Paulo pode explorar. Outro ponto aí interessante que o São Paulo pode se aproveitar é testar a parte física da LDU. Apesar da altitude favorecer em Quito, né, como eu já disse aqui, o calendário de viagens acabam desgastando aí bastante o elenco da LDU. No Morumbi, o São Paulo deve impor ritmo aí acelerado desde o início, com intensidade e troca rápida de passes para aí desgastar ainda mais a equipe da LDU. Então esse é um ponto aí a ser explorado também no jogo de volta, né? Ou seja, o segundo tempo pode ser decisivo se o São Paulo conseguir aí colocar esse ritmo intenso aí logo no início da partida, fazendo aí com que a LDU se desgaste mais, né? E fazendo aí com que o São Paulo aproveite o cansaço dos equatorianos. E para finalizar aqui as estratégias que o São Paulo pode
acredito aí, explorar, eu diria que o São Paulo pode também se aproveitar aí e neutralizar o artilheiro referência. A LDU, ela depende muito de jogadores específicos, como o Lisandro Álvares e outros jogadores aí que compõem o seu ataque. São Paulo precisa aí de marcação dobrada nesses jogadores, muita atenção e vigilância constante nesses jogadores do ataque. Cortar a linha de passe para o centroavante e a partir daí já desarmar aí metade dos perigos de gols. Então, essas são as estratégias, né, que eu acredito que o São Paulo pode estar explorando aí diante da LDU. Com certeza vai ser um jogo difícil, como eu já disse aqui. A LDU é fortíssima dentro de casa, mas o São Paulo precisa analisar todos esses pontos aí para conseguir um resultado positivo em Quito. Se não conseguir a vitória, pelo menos trazer um empate para decidir diante do seu torcedor. E com relação à altitude, muito se fala sobre a altitude. A altitude, é claro que prejudica os times brasileiros, mas também os times brasileiros precisam explorar a altitude em seu favor. A altitude, de certa forma, beneficia a LDU, mas também no jogo de volta, os times brasileiros podem explorar também a altitude, já que a altitude também gera desgaste nos jogadores da LDU. Então é importante que o São Paulo aí fique atento aos pontos fortes da LDU, saiba aproveitar aí os pontos fracos, implantar essas estratégias para que consigamos aí sair com um resultado positivo do jogo de ida e ir para o jogo de volta com maior tranquilidade e garantir aí a nossa vaga na semifinal. Tenho certeza que o técnico Hernan Crespo vai estar atento a todos esses fatores e vamos continuar na torcida para que o São Paulo possa sair de Quito com um resultado positivo. Bom, galera, por hoje é só, vou ficando por aqui. Qualquer outra novidade sobre o Tricolor, vou trazendo para vocês aqui no canal. Por isso, já peço que se inscreva no canal, deixe aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos São Paulo!